bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que nem ferrando acamparia num lugar como aquele, Thais Alves. Eu não acamparia em nenhum lugar para começo de conversa, né? Okay, então, vamos começar daí. Já podemos concluir que você não foi uma escoteira mirim? Que Eu definitivamente não, nascida e criada no centro de São Paulo. Ah, mas tem escoteira na cidade também. Não sei se o pessoal tem, de Torture da cidade foi acampar. Não, eles são de Cardiff, cara. Ok. Não, então, mas esse episódio, pessoas, a gente sempre fala, né, quando a gente vai revisar Cardiff. Quando a gente vai revisar Torture, a gente sempre vai pra Cardiff. Mas nesse episódio a gente não vai pra Cardiff, a gente vai pro interior, né? É. A gente vai, sei lá, pra Guaxupé do... Guaxupé do... De Wales. Do país de Gales. Não é nem dito no episódio, não. O nome da cidade não é falado. A gente sabe que é afastado, né? É um interior, que é justamente o nome do episódio, mais ou menos, né? O nome do episódio é Countryside, né? Que é o... Sabe qual é o número desse episódio? É o 6 da primeira temporada. Exatamente, é o 6º episódio aí, nós estamos no 6º review de Torture. Isso. Que é o Countryside, só que não é escrito como Countryside, deveria ser. Que seria com S. Com S, né? É com dois Cs, né? O Country, o C, e o Side de Sídio. Com C, Ou seja, é Countricídio. É tipo homicídio, sabe assim? Sabe assassinato? Exatamente, esse é toda a trama desse episódio, um episódio aí escrito pelo nosso amigo Chris Chibnall. Chris Chibnall, já ouvi falar. Exatamente, que anda aí tendo opiniões meio controversas em relação aos seus roteiros atualmente na série. Digamos que ele está sofrendo críticas, né? Sim. Com a 11ª temporada, que é a primeira em que ele é showrunner da série. Sim, e aí, tudo bem que ele era meio co-showrunner, né, nessa no Torchwood. Mas Torchwood tem outra pegada e a gente vê bem como ele consegue escrever de um jeito bem diferente nesse episódio. Pois é, são coisas completamente opostas até, né? Dependendo da situação. Sim, ali. A gente já viu um pouco dele lá em Cyberwoman, a gente vê um pouco dele em Torchwood no geral. Mas esse episódio me chamou bastante atenção, assim, pelo jeito que ele é levado, né? Sim. A gente não vai entrar em muitos detalhes agora, vamos dar aquela paradinha, a gente já volta aí, a gente entra de cabeça no episódio só pra dar essa pausinha. Isso, vamos lá. Estamos então aí de volta com Jack e seus amigos, ou ainda Gwen e seus novos amigos, né? Porque é mais Jack e seus empregados, né? Não é empregado, funcionários. Funcionários. Né? Porque o Jack, a gente tá com aquele Jack garotão, né? Ainda mais agora que na série moderna. A gente acabou de fazer o review, né? É um outro Jack, né, cara? Porque esse super Jack. Solto, feliz, alegre, cara, esse tranquilão. Episódio, assim, ele é o ápice do action man que o Jack consegue ser. Porque assim, tem cena dele arregaçando parede com um trator, atirando com a 12 no joelho dos outros. Torturando um cara, inclusive, em uma cena. Mas é maneiro, cara, você vê o quão visceral o Jack consegue ser dependendo da situação. E cara, ele tá totalmente diferente em Doctor Who, porque ele é muito mais leve, muito mais alívio cômico, muito mais engraçado. Não chega a ser alívio cômico, né? Ele não é como se fosse uma dona. Mas ele traz leveza. Sim. O personagem dele traz leveza pra série. Doctor Who é leve quando você compara com Torchwood, né, e geral. Aqui, tipo, ele tá completamente oposto. Tipo, ele tem que botar essa galera na linha. Ele tá comandando 5 pessoas e as vidas deles estão na mão dele. Sim. Então ele tem que ser um pouco mais ali, né? Ativão, pulso firme e tal. E eu achei que nesse episódio é um contraste total, assim, entre o que a gente acabou de ver em Dr. Dances ali, né, tal, e Empty Child, e o de hoje, nossa, ele tá bem oposto, assim. É um Jack um bom tanto no futuro, ele já passou por muita coisa, né, cara? Já é bem depois, né? Pois bem, e uma outra coisa que a gente vê nesse episódio também é o grande amor do Chris Chibnall. Descampados. Ah, é verdade! Né, eu não sei onde foram as filmagens. Ele tem alguma relação de muito amor com Descampados, né? Porque ele curte os lugares que é amplo e descampado. O primeiro episódio dele em Doctor Who como showrunner, agora o do Who Felt Worth. Tirando a parte do YouTube, que é uma tela, né? Qual é o primeiro cenário que a gente vê? Descampado. Falou que é verde. A outra série lá dele, lá do Broadchurch. Broadchurch. Descampado com praia, no caso, mas tinha descampado. Esse episódio, planos amplos. Descampado. As fotos de anúncio da Jory com a roupa dela, também. Descampado. Tudo descampado, mano, cara. Bota o matinho, que é o Chibnall. Não, bota o matinho sem árvore, sem nada, né? Se fosse lisinho. É ele mesmo. É pro Chibnall. Falou que é uma grande planície esverdeada, é o Chibnall. Né, cara? Do tipo, se ele estiver jogando Magic, ele jogaria com planície, certeza. Acho que tem a ver com cinematografia, né? Caralho, pode crer. Porque planície. E verde, né? Ah, não, mas
Mas aí Floresce é muito fechado, ele gosta de coisa aberta. Ah, bem abertão, bem descampadão. Ele ia jogar de branco, certeza. É verdade. Sei lá, acho que pra cinematografia é interessante fazer esses planos mais abertos, assim. Esse episódio é todo no verde, né? Sim. Todo no interior. No interior, mas ele tem cenas em locais fechados, né? Que inclusive pra onde a gente é levado no episódio. Porque sim. o grande lance é que o time Torchwood, né? Eles estão... É legal porque esse episódio começa... Na verdade, não é com eles, né? É com uma menina dirigindo um carro, falando qualquer assunto solto lá com a pessoa no telefone. E ela vê um corpo caído no chão e tenta ajudar. Uma parada... Não é bem eu sei que vocês fizeram no verão passado, porque eu não sei que vocês fizeram no verão passado. Eles atropelam o cara e somem com o corpo. O corpo já tá lá. Já tá lá. E aí, quando ela vai ver qual é o corpo, não é. É tipo um dummy, né? Tipo uma bola de futebol com... It's a trap! Só que uma coisa que eu achei interessante Era uma mentira. É que ela tem um taco de beisebol no carro. Pois é, eu achei interessante também. Ou esse lugar é muito perigoso, ou ela é uma jogadora de beisebol profissional, a gente não sabe. País de Gales, né? Pois é. Será que isso ainda é em Gales? Deve ser, né? Eu acho que tá ali nas redondezas, né? É ali nas redondezas. Tá. Porque depois que a gente descobre a trama toda? A trama do episódio, você vê que é ali perto mesmo de onde eles acampam. Não, perto de onde eles acampam, com certeza. Mas eu digo, será que isso ainda é Gales ou já é outro país? Ah, não, deve ser Gales. Caralho, será que Gales é tão pequeno assim? Não sei, porque às vezes eles fizeram uma viagem pra uma... Não, eu acho que é Gales. Não, mas eu acho que é Gales sim, porque quando eles aparecem... Não deve ser tão longe de carro, porque eles saíram de carro, né? É verdade. Não, e tem outra coisa. Eles falam assim, porque essa menina, ela morre, né? Logo na primeira cena. Porque o lance é que ela cai nessa armadilha, quando ela volta pro carro, o carro tá sem a chave na ignição, ela não consegue fazer... Os pneus são furados, e ela não consegue ligar o celular. E aí, já tem uma coisa que puxa ela ali, e ela morre. Legal falar do celular rapidinho, claro. Que eu reparei que o celular dela tipo, é super antigo. E aí eu lembrei... Não, super antigo... É de 2006 esse episódio, né? Sim. Não tinha smartphone, não tinha essa coisa toda, não, mas né? Isso a gente já chegou a É aquele celular flip de anteninha, assim. Sim, mas isso já é tecnologia distante. Caraca, a gente é de uma época que não existia telefone sem fio, porra. Caraca, sim. A gente da época de telefone de disco. De disco. Ai, que saudade. Né? Na verdade, nunca teve de disco na minha casa. Sério? Só de botãozinho. Mas de fio. Não acredito nisso. Caraca, eu preciso comprar. De fio, mais botão. Não tem mais linha fixa em casa, que droga. Não tem, imagina. Não existe mais isso. Não, tem gente que só não tem. Pouquíssimos. Não, telefone de disco eu tinha lá em casa. Inclusive, um grande arrependimento meu enquanto criança, enquanto adulto, por conta de um ato de criança, tem a ver com isso. Porque a minha mãe, minha mãe é psicóloga, né? Ela trabalha no hospital público. E aí, teve uma época que eles iam se desfazer dos telefones de disco. E aí eles iam jogar fora. Ela falou, não, eu pego. Ela pegou e botou na linha que tinha no meu quarto, que tinha uma extensão. Que legal! Que antigamente lá na casa da minha mãe, acho que até hoje deve ter ainda. Tinha uma linha só, porque era o ativo, né, que você comprava. Claro. E aí ela puxava a extensão pra cada quarto. Olha que legal. Era a mesma linha, tipo, se você pegasse, você escutava. A gente tinha extensão também. E aí a do meu quarto era com esse telefone preto, cara, de repartição muito maneira. Maravilhoso. E qual foi o lance? Era charmoso, né? Parecia um fusquinha, não sei. Pois é, e aí o que eu fiz? Como toda boa criança dos anos 90. Destruiu o negócio. Abri pra ver como é que era e estraguei. Mentira, você abriu pra ver o que tinha lá dentro. E estraguei. E o que tinha lá dentro? Um monte de peça de telefone, não, mas aí... E sabe o que era legal? A campainha dele, o toque, né? Era uma campainha mesmo, era tipo um negocinho com 2 martelinhos que fazia barulho. Que legal. Nossa, gente, enfim, muito aí interessante. eu quebrei, nunca vi por dentro. Eu quebrei esse telefone. Eu fiquei muito mal. Depois ela arrumou outro, mas era vermelho. Mas eu gostava desse preto. Vermelho é bonito. O vermelho também. Com disco também. Chique, né? Aí esse ficou na sala, por precaução. Deixa pra lá. Eu era criança, cara. Era criança, ter né? 8, 9 anos. Mas eu destruí um relógio também. Vamos voltar pra torte? Enfim. Eu também já abri um relógio pra ver a menina, mas a gente nunca abriu o celular, isso é importante. Não, isso a menina, com certeza ela morre, né? E aí, quando a gente... Na cena seguinte, já é o time Torchwood mesmo indo investigar esse caso. Porque essa menina sumiu. Do nada. E eles estão investigando o que é, e é justamente nesse countryside ali. E aí eles vão até lá, e aí eles... Tem uma hora que eles compram um hambúrguer, né? Tipo, vou comer um hambúrguer aqui de estrada e tal. Aí a Toshiko fala, não vou comer esse hambúrguer não. Vai que eu pego hepatite. Aí a Gwen faz uma cara, tipo, que nojo. Será que eu vou pegar hepatite com esse hambúrguer? Enfim, eles comem, né? E eles têm que acampar num descampado, né? Aí alguém fala, eu acho que é o Owen que fala assim... O Owen fica putinho porque ele não quer acampar. A gente não pode ficar num hotel? Não, porque fresco, aqui né, é o que tá acontecendo as coisas. O Owen tem uma personalidade. Cara. Assim, tudo nele me irrita. Não, tudo nele é errado, né, cara? A atitude dele com os colegas me irrita. É infernal mesmo. A atitude dele com as mulheres é péssima. Nossa, é assim, é nojenta. Sabe? Tipo, ele é um cara muito chato. Ele é insuportável, cara. Sim.
Ele é insuportável. Ele é um personagem feito pra ser escroto, pra né, ser odiado mesmo, eu acho. Não chega a ser odiado, né? Mas é pra você sentir essa repulsa dele. Porque, tipo, e todo mundo tem um amigo que nem ele, Ele né? é um dos good guys, tipo, ele tá ajudando a proteger o planeta, mas ele é um babaca, né, cara? Em termos de... Ele não é mal, né? Ele não é do mal, ele não é um vilão, ele não é evil. Mas assim, ele é escroto. Ele é escroto. Escrotaço. Enfim. Aí eles ficam, né, ter que acampar e tal, e logo nessa cena que eles estão, depois que eles já comem, então, que eles estão amando a barraca, eles ficam, a gente vê que tem uma tensão entre o grupo. Porque a Toshiko, ela pergunta, pra passar o tempo, né, e aí, qual foi a pessoa que você pegou? E aí a Gwen... Na verdade, eu acho que é a Gwen que puxa esse assunto. Não, é a Toshiko. É a Toshiko? Aí a Gwen fala, a última pessoa que eu peguei foi o Rhys, né, que é o noivo dela. Isso. Aí a Toshiko fala, o meu último foi o Owen. Aí, não foi na festa de Natal, não sei That's brand new information, né? Aí, porque a gente não sabia disso. Não, a gente não viu. A gente não tinha nenhum dado assim, tipo, foi nesse lugar, nesse horário. E aí ele fala assim, mas não, isso foi no Natal? Ela falou, no Natal. Ele, sua última foi no Natal? Tipo, aí ela faz fala, tempo, né? Pois é. Ela, e o seu? Aí ele, o meu foi a Gwen. E aí a Gwen... Aí ficou climão. Porque você vê que a Toshiko, ela fica meio puta, né? Ela fica... você mal chegou, já tá botando o pé na mesa, tipo... você não demorou muito a... Já tá botando as asinhas de fora, né? Exatamente. E, tipo, ela fica bolada. Climão, né, cara? Fica um climão, porque, assim, eu sinto que a Toshiko e a Gwen... Elas tentam criar um vínculo, elas estão tentando criar um vínculo. Até porque a gente tem que lembrar até que ela é a única mulher, então, né? a outra menina de Torchwood traiu Torchwood e morreu. Pois foi parar em Game of Thrones lá e tal. Aliás, que tem gente de Game of Thrones nesse episódio, né? Tirando o Owen, que também é de Game of Thrones. Exatamente. Então, assim, eu sinto que elas, por serem as mulheres do grupo... Elas tentam firmar um laço. Só que nesse episódio, esse laço começa a ser quebrado quando a Toshiko descobre que a Gwen ficou com o cara que ela gosta. E pra piorar, a Gwen tem um noivo, né? Tipo, você já não tem? Você já não tem um noivo? Por que você tá pegando o cara que eu gosto, entendeu? Mesmo eles são escroto. Então aqui a gente estabelece esse triângulo amoroso que ele vai ser desenvolvido. Que depois talvez vire quadrado. Também. Essa paixonite da Toshiko pelo Owen e o desprezo do Owen por ela. E o desprezo, da Gwen por ter ficado com ele. Ela não gosta disso, pelo menos a princípio. Isso fica claro, eles não se gostam. O Owen não gosta da Gwen enquanto pessoa e a Gwen não gosta do Owen enquanto pessoa. Eles têm só essa atração sexual. É puramente sexual, assim, não tem o que falar, é só isso mesmo. E como se a situação não tivesse pesado o suficiente... Pois é. Aí o nosso amigo Yanto entra na conversa. Claro, e ele pergunta, qual foi a última menina que você pegou? Ele fala, a Lisa. A Lisa, cara, ouvinte, se você não lembra... Cyberwoman, beijos. E aí, na hora que ele fala isso, cara, o clima aí todo caga. Mundo, já tava uma bosta. Aí a Gwen fala assim, desculpa. Ele, desculpa pelo quê? Por ter feito essa brincadeira pra fazer eu lembrar ou por ter esquecido dela? Aí ela fala, eu não sei. Ele, você esqueceu, né? Tipo, morre geral a amizade. Eles desconversam, né? Pesado? Pesadão, cara. Pesadão! Porque nega total, né, cara? Pois é. Porque na hora, tipo, eles ficam com um climão de merda e, tem que pegar lenha. Eu vou, né? Tipo, o Owen vai e a Gwen vai atrás, né? E outra coisa que a gente não pode se esquecer é que depois da Cyberwoman, o Yanto pegou outra pessoa, entre aspas, sim, que foi o Jack. Eles deram amacio. Não deram. Já deram? Não. Aquela hora que ele beija ele, que ele tá tomado pela... Mas você cismou com isso. Ali não tinha nada. Conta ou não conta? Não, ali era coisa de sobrevivência. Boca a boca. Não, o boca a boca. Boca a boca não conta, caralho. Será? Então, quer dizer, se você se afogar e um salva-vida vier tentar salvar sua vida pra você não sufocar com água, isso conta como pegação? Não, caralho. Mas ali... Não. Porque tá falando... Será que o Jack não tinha intenções? Não tinha. Será? Porque tá falando isso porque você já sabe o que vai acontecer. Sim. E aí você tá vendo o retroativo. Não. As pessoas que estão ouvindo a gente, em tese, nem sabem o que tá acontecendo. Mas vai porque acontecer. tem gente assistindo junto, você né? Acabou de estragar pra alguém. Ops! Não, essa tudo campeonato, todo mundo sabe. Mas isso foi um foreshadow do que vai acontecer, eu acho. Talvez. Certa forma. Bom, não vou quebrar a sua lógica aí. Pra mim, sim. Ok, eu acho que não. Mas eu acho que sim. Tudo bem. Não interessa. O Tibilão já tá colocando teorias na nossa cabeça. Quem sabe, né, o que vai acontecer. Mas enfim, aí vai o Owen e a Gwen pro mato pra catar lenha, né, cara? Vão ali pro bosque todo dia catar lenha.
Quando eles chegam lá, eles começam a ter, tipo, não uma DR, porque eles não têm um relacionamento, mas começam a brigar, né? Que, tipo, ela... Mas é a briga entre tapas e beijos, né? É, porque ela fica assim, por que você fez isso, né? Porque você falou, agora o clima tá uma merda. E aí você vê, ali você vai desenhando quão escroto ele é, porque ele bota ela contra uma árvore e ele fica numa... E já vem na chinchada. Eu vou te comer, porque não sei o quê, quanto tempo você não dá pra alguém, tipo... E assim, horrível, ele né? Ele não fala com ele jeito é péssimo, tipo, ele é muito escroto. Pô, há quanto tempo você não faz alguma coisa, né? Não! Há quanto tempo você não trepa? Tipo, ele fala uma parada assim, Não, ele sabe? é muito grosso, ele é muito grosseirão. Escroto, Nossa, que ódio dele, mano. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E na hora que eles estão nesse meio pega, não pega, briga, não briga... Eles ouvem o negócio, né? Eles veem de relance o negócio passando. Que é um vulto que a gente tá vendo, que a gente viu passar, inclusive na hora que a menina morreu no começo do episódio. Sim. E eles Mas sacam, é sempre muito rápido. Eles sacam porque eles são pessoas treinadas e aí... eles já combinam empunha na arma, hora. já. Tá com arma? Tô. Então, você vai pra um lado, eu vou pro outro, a gente atira. E não dá nada. Não, eles ficam caminhando ali em volta até que eles se reencontram e não encontraram o cara, mas eles encontram um corpo já cadavérico, caveira nojenta. Cheio de verme, cheio de coisa, então tá ali há muito tempo. E tá sem pele a pessoa. Isso. Ela tá tipo só a carne, né, já cheia de verme jogada ali. Aí nisso a galera chega, todos. E aí o Jack vê assim, será que é ela? E aí tipo, não pode ser ela porque ela morreu tipo ontem. Inclusive ele fala, essa aqui, eu acho que ele fala que é um homem, né, que ele fala, tem tantos Esse aqui anos, é um homem, um homem, tá jogado aqui, não morreu aqui porque não tem sinal de sangue. Isso. Ele morreu em outro lugar, fizeram isso com ele e jogaram o corpo Jogaram ele aqui, botaram aqui. Exato, aí já fica um outro mistério, do tipo, caralho, será que essa pessoa... Aí eles até perguntam, será que os Weevils chegam até aqui? Será que é trabalho deles? E aí o Jack fala, eles não matam assim, Eles não matam assim. E antes... Já descarta essa possibilidade. Na hora que eles estão comendo cachorro-quente, hambúrguer, sei lá, antes de acampar, tem uma hora que chega uma conversa sobre isso, que a Gwen pergunta assim, a força, as energias da fenda chegam aqui, até aqui? E o Jack fala, não sei, a gente não sabe. A gente não sabe. A extensão do poder do que tá vazando da fenda. Pode ser que seja alguma coisa aqui, pode ser que alguma coisa veio pra cá, ou pode ser que não tenha nada a ver com isso. Então, a gente já vê meio que um padrãozinho aí do Tibnon, né? Que fica essa ameaça, mas a gente não sabe se é alien, se não é. Pode ser, como não pode ser. Então, mas vamos lá, a gente tá vendo o Torchwood até agora, todos os episódios tem alien. Se não é o alien, é algum gadget alienígena. Tipo, tem influência de alien em alguma coisa. Até porque Torchwood foi uma organização criada para lidar com ameaças alienígenas. Para lidar com o doutor, né? Então. Pra ficar de olho no doutor. O doutor é alienígena. Sim. Logo... Não, tipo, Torchwood é especializado em alienígenas. É diferente de, por exemplo, a Unity... É outra jurisdição, eu diria. O Torchwood é uma coisa mais paramilitar e pra conter a ameaça alienígena pra nem chegar no povo. Então esse tempo todo você tá achando que vai ser algo alienígena, mas beleza, episódio que segue... E aí você fica o tempo todo naquela de, eu não sei, às vezes vocês assistiram, vocês não assistiram isso, mas eu ficava, porque... Como eu vi isso tem muito tempo, eu não lembrava. Eu não lembrava nem um pouco desse episódio. Qual será o do ET desse episódio? Será que ele Será que ele é invisível? Será que ele nutre do medo dos outros? Não, eu fiquei o tempo todo pensando, será que essa porra desse bicho se nutre dessa apreensão? Porque sabe aquele lance que o bom filme de terror, ele nem é de terror, ele é mais de suspense? Psicológico, Aí eu fiquei, será que ele se nutre dessa sensação que o suspense gera? Talvez, Seria maneiro. Seria uma alternativa. Porque eu não lembrava mesmo. Eu não lembrava desse episódio at all. Assim, tipo, faz muito tempo que eu vi Torchwood. Acho que foi em 2011, por aí, faz muitos anos. Eu vi ele... Tava ali... Foi quando tava no hiato. Foi 2011 Foi antes do 11 entrar. Foi nesse espacinho. Faz muito tempo. E assim, eu não lembrava mesmo desse episódio. Pra você ver como não foi muito memorável, deixou passar. Diferente da Cyberwoman, que eu lembrava, né? Mas Cyberwoman só que era bem memorável. E assim... Você tá o tempo todo pensando, essa ameaça é alienígena? Como é esse alienígena? Porque quando você fala que é alienígena, pode ser muita coisa. Pode ser qualquer coisa, né? Você cria um ser que tem poder X e pronto. O roteiro trabalha em cima disso, Pois né? E aí, quando eles acham esse corpo, nessa hora mesmo que você fica achando que é alienígena, porque é muito estranho. Mas eles entram ali na investigação de tentar saber qual é o grande lance, né? O que tá acontecendo. Nesse meio tempo que eles estão ali em cima do corpo, a gente já saca a primeira burrada deles, né? Que tipo, caralho, como é que eles deixam o acampamento e o carro com a chave na ignição no lugar lá parado sem ninguém tomando conta? Gente, é porque assim, não é Brasil, né? Porque se fosse Brasil... O europeu não tá acostumado com isso. Ele não tá acostumado. Eles são muito limpinhos. Até em Gales, né?
Primeira regra, fecha o carro, tranca, faz o pepe lá do alarminho. Bota tranca carneiro. Bota a trave. Bota a tranca carneiro. Trave não, Como é trava. que é essa carneiro aí? A tranca carneiro é uma... Depende, tem vários modelos de tranca carneiro. Eu tinha uma... A minha mãe tinha... Não tinha teve aquela duas. que bota no volante? Ah, não, esse era o pé de alguma coisa que você engata. Amigo, você tem que botar tudo. A tranca carneiro tem vários modelos, né? Minha mãe teve dois, em 2 carros diferentes. Ela tinha um Gol daquele quadrado, lá nos anos 90. Antigo. Que a tranca era um ímã, que ficava embaixo do freio de mão. Tinha um imã, assim, sem brincadeira, era, sei lá, metade de do meu celular, era um imã. Aí você colocava ali. Se você tirasse, o carro simplesmente não dava ignição. Olha que legal. Isso, eu não sei o que tinha ciência em cima disso, que ele fazia o carro não jogar coisa pro motor, então ele não saía do lugar. Muito louco, né? Aí depois, anos depois, né, ela teve um outro carro, que também era um Gol, mas era aquele redondinho. O primeiro Gol bolinha que teve em 2000 e pouco. E ela instalou essa tranca carneiro também, que ela era embaixo, assim, sabe onde ficam os fusíveis? Ali perto do... No painel. As pastilhas, aí embaixo. Tinha um negócio que era uma outra chave que você virava assim. Eu já vi esse o carro também. inteiro. Já vi esse também, é verdade. Bota tranca-carneiro. Mas não, eles não fizeram nada disso. Eles só deixaram o carro lá aberto com a chave na ignição. E aí você vê que quando eles voltam, eles escutam barulho. Outro mundo mesmo, né? É o primeiro mundo. E aí eles vão, tipo, eles escutam barulho e vão todo mundo correndo pra lá. Quando eles chegam, o carro, já era. aquele SUV, né? Aquele carro utilitário lá deles, foi embora. Já tá passando por cima do acampamento, tá carregando tudo. Já destruiu tudo. E eles vão à caça porque tem equipamento, imagina. Não é um carro qualquer, é o carro do Torchwood. Nossa, é o carro de Torchwood. E aí eles são levados pra essa vilazinha, que é onde o episódio vai se passar a partir de agora, né? Isso. E também que é onde o grupo se separa. Parece que não é tão longe, porque ele vê que o carro parou. Vocês estão a fim de andar, parece que é tipo 4 quilômetros, não é nada muito longe. Uma coisa assim, de uns minutos andando, não chega a ser uma hora, porque e até porque ele estaciona muito rápido, aquele carro não faz 1000 por hora. Não, é rapidinho. O Yanto na hora fala assim, olha, porque eles falam, a gente nunca vai pegar. Ele falou, vai, porque o carro parou, inclusive dá pra ir andando. Então vamos. Assim, é coisa de minutos, imagina. Vamos supor que ele tivesse a 100 por hora. Se ele andou 10 minutos, ele não fez nenhum quilômetro direito. É bem rápido mesmo. E aí, eles vão parar nessa... uma vilinha, uma vilinha de interior. Vilinha de interior, tem umas casinhas e tal. Só que tá tudo vazio. Um descampado enorme. Descampado do Tibnon. É tipo assim, descampado do Tibnon. Pedreira da Toei / pedreira da BBC. Agora tem descampado do Tibnon. Isso, exatamente. É um padrão. É um trope. Descampado do é o descampado do Tibnon. Pois é, e nessa vila, ela é vazia, né? Não tem nada na umas vila. Casinhas só. Parece uma cidade fantasma. Tipo, eu não vi, assim, lojas ou algo do tipo. Não tem. É um lugar de moradia, mas você vê que não tem ninguém morando lá. Tá tudo vazio, então, tá tudo abandonado. E eles se dividem, né? Fica a Toshiko com o Yanto fica num canto. Isso. Gwen e Owen ficam em outro. E o Jack, ele fica sozinho. Ele fica por enquanto sim, né? Mas depois ele vai se encontrar com a Gwen e com o Owen. Eventualmente ele junta todo mundo de novo, né? E eles estão ali andando, tal, caçando, procurando coisas. Eles abrem uma porta, aí abre outra porta, aí vê que não tem nada. Aí a Gwen abre uma porta... É ela que vê primeiro, né? A geladeira? Toshiko. Não, isso é depois. Okay. Antes, eles estão abrindo portas e aí aquela hora que o Jack tá junto já. A Gwen abre uma porta, ela tá entrando na casa morto. E ela pisa num sangue. Porque assim, quando eles estão nessa investigação, é verdade. A Gwen, ela, de cara, quando eles estão entrando numa casa, ela vê um corpo que parece estar com um cheiro muito forte, alguma coisa, ela sai da casa. Sai. Então assim, é mais uma pessoa morta. Né? Então que eles estão vendo assim de cara. E assim... Sempre o corpo tá muito em decomposição, faz muito tempo que ele tá lá morto, né? Você vê que ela passa super mal, ela fica com ânsia e tudo mais. E aí eles saem, né? O Jack ainda tenta dar um reforço pra ela, mas ela ficou abaladaça, né? Abaladaça. Pois é. Enquanto isso, lá do outro lado, o Yanko e o Toshiko estão só... eles estão fuçando, mas a gente vê que o Yanto, o episódio inteiro, ele tá meio tenso. Assim, claro, a gente sabe que é por conta dos efeitos de Cyberwoman ainda. Lembrando que teve um episódio entre Cyberwoman e esse. Sim. E ele ainda tá zoado. E não é só isso. Eles são trabalho de campo. E ele não é muito de campo. Exato. Então tem até uma hora que eles já estão presos lá e ele fala assim, nossa, vocês fazem uma cara como se vocês estivessem gostando disso. Eu não tô gostando nada disso, eu não queria estar aqui, então, sabe? É uma cena próxima dessa. A personalidade dele não é de campo, exatamente. Ele tá muito mais esperado que o resto do grupo. Exato. Eles entram ali ele e a Toshiko entram na casa e eles saem abrindo, né, porta, tudo, e eles abrem a geladeira. Nessa hora que eles abrem é foda, porque assim, primeiro a Toshiko que abre.
A Toshiko abre e fica, tipo, boladaça. Meu Deus, o que tá acontecendo? Quando ele vê, você vê que ele fica transparente, né? Não, porque tá dentro louco. da geladeira tem, assim, não é pedaços uma cabeça, de não. corpos. São cortes, tipo um corte de você entra, de né? carne. Freezer de casa, tem um monte de corte horrível. de carne de vaca. Horrível. É perna, é braço, é cabeça, é olho, é tudo. Terrível. E aí tem uma hora que ele dá um breakdown, né? Que ele fala assim, nessa que hora ele tá é a hora fazendo? que eles já estão presos ali, O que né? ele tá fazendo? Ela fala, ele tá protegendo as pessoas. Ele, quem protege a gente? Né? Porque muito ele legal fica desesperado, isso. Muito cara. legal isso. Tipo, tá, e quem protege a gente? Tipo, como é que a gente vai sair daqui? E ele começa a ficar muito desesperado. E aí ela tá de boa, ela tá lá pensando racionalmente, tipo, como a gente vai sair daqui? Aí ela bate na parede, pelo jeito a gente tá embaixo da terra. Essa porta aqui abre de tal jeito. Ela tá pensando... Você debaixo da terra? Não lembro. Na verdade é o próprio Yanto que fala, pela acústica do lugar, a gente tá embaixo da terra. Não, e a Toshiko vê a porta, dentro. tipo, aqui tem um negócio embaixo, no meio e em cima. Tipo, ela já tá mais objetiva. Então, mas esse é o lance, assim, porque você vê que ninguém ali tá preparado pra isso, porque é um caso, a gente não sabe o que é o não bicho sabe ainda, o que é. mas ele ele mata gente, tipo, ele come carne humana. E corta os membros, ou seja, né? ele não é, por exemplo, o Weevil, aquele bicho que eles Weevil. falam, ele é uma coisa meio animalesca. Ele vai, mata, come e acabou. Ele não tem esse raciocínio de pegar, cortar, guardar. Então, assim, esse bicho desse episódio... Ele é racional ao ponto de guardar o alimento, mas ele come esse alimento. Então é muito bizarro. Então é pior do que um Weevil, né? E aí, quando eles vão sair da casa, não dá pra sair. A casa é trancada. Né? Então você fica... Tem esse desespero, né? De tipo, caralho... Eu tô preso o que tá acontecendo e tal. Eles ficam... Né? Eles vão andando... Uma hora eles encontram uma mulher dentro desse lugar fechado. Isso. E essa mulher eles encontram, ela tá armada, né? E eles já vão partir pra cima e a mulher tá meio desesperada também. Tipo, não faz nada, eles me pegaram também, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o quê. E quando eles vão meio que abaixar a guarda pra mulher, e aí vem a merda grande. Por quê? A mulher tá junto com um cara. Mancomunada. E aí, na verdade, assim, enquanto tudo isso tá acontecendo, porque tem todo um mistério em cima disso que tá acontecendo no episódio. Sim. Enquanto eles descobriram que estão presos ali, a gente tem o outro pedaço do grupo, né? No caso, o Owen e a Gwen, investigando outra casa. O Jack já tá longe, na real, né? E aí tem uma hora que eles estão lá investigando tal. A Gwen, ela vai abrir uma porta de uma casa e ela toma um tirambaço. Ela toma um tiro que assim... De 12, ela eu acho, né? fica, não sei, ela fica assim, desesperada. Fica pra morrer, porque ela toma assim do lado. Aí né? e ela já começa a gritar, tipo, dá pra ver que ela tá com muita dor. Não, ela tá perdendo muito sangue. E ela tá desesperada. E aí, no fim, não é o bicho. É um cara. É um cara, e aí... É um moleque que tá desesperado. Eu achei que era um deles. Eu achei que vocês eram deles. Vocês não conhecem eles, né? Vocês não sabem como eles são. Eu tô desesperado, que não sei o que, que não sei o que lá. E nada revela o que é o bicho, né? Porque, assim, você vê que o Jack, ele vai pra cima do moleque, o Owen vai pra cima do moleque, e o cara só fala, não, eu tava me defendendo. Porque eles não me pegaram ainda, e eles podem vir pegar a qualquer minuto, você não sabe como é que é, não sei o que. O Owen ajuda ela, né? Bota um sedativo, tira os resíduos. Eles botam ela deitadinha, ele bota lá sei lá, deve ser algum sedativo. tipo de anestesia, e ele vai tirar as balas que ele consegue tirar ali. Né? São os estilhaços, que a bala, ela, dependendo da bala, ela sai um monte de bolinha, né? E de pedacinho por pedacinho, e ela sofrendo, e chorando, e morrendo ali, coitada. Eu fiquei com dó dela. Na hora que ele vai tirar, ela meio que... Tem uma hora que ela tá segurando assim nele, e ela para de segurar, e você vê que ela tá fazendo... Não é um carinho, né? Mas ela tá confortável com ele mexendo nela, ele ajudando ela. Sim, mas você vê que ela tá com muita dor, ela tá sofrendo. Ele fala, tira a mão, ela, não, eu não vou tirar a mão. Tipo, ela tá com muita dor. Enquanto isso, o Jack vai interrogar o moleque, né? E aí, essa hora é foda, porque você vê que ele vai pra cima, parece que ele vai matar o cara. Ele fala, então, é essa hora que eu achei que ele tá o completo oposto do que a gente vê ali em Doctor Who, assim. É que a situação é completamente diferente, né? E assim, ele tá Doctor Who não tem um canibal, porra. Muito bravo, muito puto, muito assim, tem firme. Mas não assim. Não dessa forma. Muito firme, assim, tipo, você vai me falar o que tá acontecendo, o que eu preciso saber, e eu já trabalhei de torturador, então você vai me contar o que tá acontecendo aqui. Mas ele também não faz porra nenhuma, porque a Gwen chega e meio que talk sense out of it, e ele meio que deixa o moleque embora. Enfim, temos a Gwen sofrendo de dor. O Owen fez o que pôde ali pra curar ela. Ajudou. E ela tá apoiada, né? Porque ela não consegue nem andar. Na verdade, ela realmente... Ela consegue andar. O que ela fala, Owen,
eu consigo andar. Mas aí ele solta e ela dá uma caidinha também. Então, assim, tipo, ela tá mais ou menos... E o Jack conseguiu essa informação. Então, vai chegar uma hora que esses grupos vão se unir de volta. Então, a gente volta lá pra Yanto e Toshiko. Isso ficou... É o que, assim, que acontece. É porque o episódio em si, ele parece que a gente tá correndo com a história, mas não. É porque por muitos minutos nesse episódio é só investigação, é tipo silêncio, não tem conversa. Entre aspas, não acontece nada, né? Quer dizer, são aquelas câmeras que acompanham o personagem e o personagem tá meio que procurando coisas. Então ele vira aqui, é um episódio aí ele vira ali, aí não tem nada. Eu vou te falar, né? Esse episódio... Esse tipo de cena. É assim, ele é bem investigativo, né? Tipo, ele não tem tentação, assim, ele é mais tipo, vai lá, olha o que tá acontecendo e tal. Mas ele te deixa preso porque é um mistério tão grande esse lance do que tá fazendo, porque em momento nenhum ninguém fala isso. Então, assim, todas as vezes que aparece alguma coisa, você tá sendo pego de surpresa. E a gente não sabe quem é a criatura, entre aspas, o tempo todo você tá achando que é uma criatura. Não, é uma criatura. E não aparece essa criatura, então você fica querendo saber quem é, o que tá acontecendo. O episódio te deixa preso, né? Quando a gente volta com a cena ali pro Yanto e pra Toshiko, que a gente descobre qual é o lance. Porque a mulher lourinha que eles salvam, ela não é vítima, como ela tá falando. Não. Ela tá junto com um cara. Isso. E aí que a ficha do telespectador cai. Que, na verdade, não tem bicho nenhum. Não tem bicho. ET. O monstro do episódio são humanos que matam gente pra comer. É o próprio ser humano. Olha que interessante, cara. Mas assim, você pode falar, mas já teve episódio que era o ser humano. Então, só que foi o que a gente falou. Sempre é um ser humano... ou com influência de alienígena, ou com algum equipamento alienígena. Nesse não tem. Não tem. É o ser humano pela maldade do ser humano, cara. É pura e simples maldade. Sadismo. E assim, pelo que me parece, tem o lance da colheita, né? Que eles falam, a gente faz a colheita. Acaba que isso é mais final, né? Ainda tem uma coisa ainda, né, pra frente. Não, mas então, mas o que parece é que eles atraem as pessoas pra ali de propósito. Eles deixam esses corpos ali justamente para as pessoas irem investigar e eles conseguirem mais vítimas. Mas eles pegam também pessoas que estão só ali, né? Que ele fala assim, que a gente sempre pega pessoas que estão de passagem ou que estão vindo aqui pra se refugiar de alguma coisa, tipo, da cidade, e elas são a vítima, né? Exato. Porque qual é o lance? Eles pegam, né, a Toshiko e o Yanto e rola uma tortura ali, tipo, eles amarram o Yanto, eles ficam falando que vão comer ele, tipo, vou tirar um bife dele. E ele tá desesperadinho, tadinho do Yanto, tá sofrendo. Só que tem uma hora, e aí é foda, porque eles deixam eles presos, mas eles são agentes, eles conseguem fugir uma hora. Sim. Né? E quando eles fogem é foda, porque aí aquele lance Essa parte é bem tensa. Essa parte que começa a ter mais ação, esse terceiro ato, eu acho. Porque é o lance da falsa esperança, né? Porque eles estão correndo, e aí eles conseguem presos ainda, coitados. Eles conseguem meio que dar um jeito de virar o jogo e colocar o cara, né, o vilão maior, que é o assassino, no chão. E eles estão, tipo, a gunpoint, assim, tipo, de matar o cara. E aí você vê que é muito louco essa cena, porque em dado momento, tipo, eles conseguem deixar o cara assim, tipo, o cara tá no chão, eles estão apontando as armas pro cara e chega a Gwen. Isso. Só que junto da Gwen... a Gwen, o Owen e o guardinha. Então, só que junto da Gwen chega esse guarda. E aí eles acham que estão protegidos. Então, só que beleza, tem um guarda. Fica um negócio meio... Lembra até Cães de Aluguel, assim, isso, a cena. Exato. É um apontando pro outro, cada um tem um no chão, que tá apontando a arma pro de cima, os de cima tá apontando pra ele, aí um fala, não atira, aí o outro fala, atira, porque... Nessa hora, todo mundo já sacou que o cara é um assassino e ele come carne humana, né? E aí a Gwen fala assim, ele não merece... Não, alguém fala assim, mata, atira. Ela fala, não, a gente tem que interrogar. Aí, não, mas ele não merece perdão, não sei o quê. Tem essa dúvida moral, né? Matamos agora mesmo, afinal ele matou um monte de pessoas sem nem pensar. Ou vamos levar ele pra um julgamento justo, né? Não, a Gwen tá o tempo todo querendo interrogar ele pra saber por que ele tá fazendo isso. Porque ela é policial, né? Ela já tem esse instinto, pois né? Enquanto os outros querem só dar cabo. E aí a gente descobre, porque ele fala, vai, atira, você não tem coragem. E aí a gente descobre porque ele tá tão confiante. O guarda tá junto deles. E aí nessa hora é foda, porque assim, na hora me lembrou, e depois a gente foi fazer pesquisa sobre, e é real. Essa cena toda é pra emular o massacre da Serra Elétrica. É exatamente isso. Sim. Porque o massacre da Serra Elétrica é isso, né? São pessoas que são pegas ali pelo clã do Leatherface, né? Que é uma família. E tem essa falsa sensação de segurança, porque as pessoas da família dele, do Leatherface, estão em todos os lugares. Sim. Então, assim, tem uma hora que você vê que é uma mesa de jantar, assim, que tem uma família inteira. Pai, mãe, filho, tio...
o guarda que é primo de não sei o quê. E tá todo mundo mancomunado. Mancomunado pra comer a pessoa, tipo, gastronomicamente falando, isso, sabe? Exato. E usar a pele pra fazer as coisas. É uma maluquice, É uma maluquice, é total isso. A cena lembra também o Cães de Aluguel, porque, se você atirar nele, eu te atiro. Ah, mas se você atirar, vem aqui na cabeça também. Mas esse episódio, até pelo lance do canibalismo e tal, ele é todo massacre da serra elétrica. Depois que você saca que é uma pessoa fazendo, massacre da serra elétrica, né, total. Cara? Você ainda não sabe o porquê eles estão fazendo, então ainda fica aquela pulga atrás da orelha de, é algum alienígena fazendo alguma coisa. Isso. Então, até então, ainda tem essa desculpa. Então, mas ali eu já tinha percebido que não tinha jeito. Sim, mas ainda fica aquele 1% de dúvida de pode ser que tem uma explicação. Eles estão possuídos, porque porra. Não, poderia ser, mas não é. Eu acho que o episódio ele mostra que é a maldade do ser humano. E até onde ela vai, qual é o limite dessa maldade, né, cara? Pois é, e aí esse cara, né, o principal, o vilão principal, e o guarda leva todo mundo agora, tá todo mundo, menos o Jack, estão lá dentro, tipo... E ele fala, agora é a hora de eu fazer meu almoço, não sei o que, eu vou cortar isso aqui primeiro, porque a carne dele é macia, e vai ser bem devagar, porque vitela a gente corta devagar, dá trabalho, mas é mais gostoso. Que terrível. E ele bota tipo um cutelo, assim, no pescoço do Não, ele tá prestes a matar o Ianto. Ele vai matar tá o Ianto. Pertinho já. Só que eles começam a ouvir um barulho, e essa é a hora... que delícia! O Jack mostra que ele é americano mesmo, cara, porque só faltou tocar o America Fuck Yeah, porque ele entra... com um trator na parede, ele arregaça a parede. Arregaça a parede, e quebrou aí, tudo. Ele sai do trator com uma 12, cara. Gente. E começa, pra cá, pá. Tipo, só tiro no joelho. Só tiro. Assim, não letal, mas pra alejar, né? Aí tem uma hora que o guardinha tá até tentando pegar a arma assim, ele... pá. Não, então, porque né, essa hora é muito foda. Porque assim, a cena é muito bem feita, porque assim, ele atira com a 12, recarrega e uma bala cai no chão. Aí você vê que todo tiro que ele dá, alguém cai, né? Porque vai dando no joelho, né? Tem uma hora que a 12 acaba, ele recarrega, guarda, tira o revólver e começa a atirar com o revólver. É muito maneiro. Aqui é Jack Harkness, caralho. Cara, e aí o guardinha, como a Thaís falou, fica caindo no chão, tentando pegar a arma, e ele só fala assim, sério? E ele dá um tiro na mão do cara. Não, tipo, não tem piedade. É um massacre, não, cara. É um massacre total, a comitiva inteira. É muito maneiro, cara. Todo mundo... E aí sobra o último cara. Lembrando que ele não matou ninguém, né? Ele deixou os caras incapacitados ali. Isso. E aí, tipo, a gente chega aí pro ápice do episódio, que é o cara que comanda tudo ali, né? Que é o cara de Game of Thrones, inclusive. O carinha da Night Watch lá. Ele é o cara que... meio que traiu o Jon Snow ali, né? Meio que traiu, porque ele tinha pinimba com o Jon Snow. O nome do ator é Owen Till. Ele é, sim, do país de Gales. Ele é o Sir Alistair Thorne em Game of Thrones. É o carinha da Guarda da Noite lá que tinha pinimba com o João das Neves. E ele é um ator proeminente lá, né? Ele já fez vários trabalhos lá no Reino Unido e tudo local, mais. Mas é localmente grandinho. E foi legal que na hora que a gente viu ele, tipo, eu quero Game of Thrones. Tipo, na verdade, que legal. É o contrário, né? Ele fez antes Torchwood, claro, né? De 2006. E aí, tipo... todo mundo, vamos matar esse cara. A Gwen, não. Eu quero saber. O Jack fala na hora. Por quê? É tipo assim, monstro desse não merece perdão. E ela, não, só uma coisinha. Eu preciso saber. Você vê que ela dá uma implorada pro Jack, tipo, não mata. Eu preciso. Ele, mas por quê? Eu preciso. Ela falou, eu só preciso saber. Eu só preciso saber o porquê. É o lance dela tentar entender o ser humano, né? Tipo, porque ela tá tentando tirar a humanidade daquela pessoa, daquele monstro, porque ela vem de um background onde isso era assim, né, cara? Tipo, nenhum deles era policial. Sim. Ela tava vendo ali os casinhos dela do dia a dia, e geralmente você podia interrogar o cara falava alguma coisa, confessava alguma coisa. Eram casos muito mais leves, pé no chão, né? Era outra história. E aí, tipo, ele só chega assim pertinho do ouvido dela e fala assim... Porque me faz feliz. Ela fala, por quê? Gente. Eu acho que a Gwen ali, ela tava esperando ele falar alguma coisa pra ela descobrir que era um alienígena. Porque ela não tava... Assim, ela não tava querendo acreditar que um ser humano, puramente ser humano... Tem a capacidade desse sadismo. Pois é. E aí ela fala, você tem que me contar? Ele falou, não vou contar. Aí ela, você tem que me contar? Ele fala, então eu quero cochichar no seu ouvido o que é. Isso, bem aqui e pertinho. aí o que ele fala? Eu faço porque me deixa feliz. Olha isso. Porque me dá prazer fazer isso. Porque eu quero, porque eu gosto. Então, você vê que ali, e nessa hora ali, bate o martelo. Pura. Não tem 1 grama, não tem nada. 0,0001% de alienígena nesse episódio. Não tem. Tudo a maldade humana pela maldade humana. E ele explica. Tem um dia que a gente decide fazer isso, que é uma tradição, tá na minha família há gerações. Isso. É um dia que a gente pega... A gente resolve matar as pessoas que chegam aqui e comer eles. E se alimentar deles. Porque sim.
Porque a gente gosta. É, porque é divertido. Fim. Aí a Gwen até pergunta, o que faz uma pessoa levantar um dia de manhã e decidir que, eu quero fazer isso. Aí o que ele fala, porque me deixa feliz, me dá prazer fazer isso. É horrível, né? Quando você para pra pensar. E é louco você pensar que, tipo, claro, né? Não é como se acontecesse um caso desse todo dia aí na rua, mas, cara, a gente tem Jeffrey Dahmer, essa galera existiu. Sim, isso é que é pior. Isso é muito louco, cara. Porque é realmente o limite, o Ed Gein, ele fazia exatamente isso, cara. Pois é o limite do ser humano, cara. É péssimo, cara. E tá aí, tá, tudo bem, não tá, de novo, não tá na esquina, mas tá no mundo, existe. Existe no mundo, pois é. Não é muito louco? E aí eu vou te falar, a gente tá nessa de, mas os roteiros do time são meio parados, não tem muita coisa. Realmente, esse é um episódio que ele tem muita parte sem diálogo, muita parte de só jogo de câmera. Construção. Mas essa história é muito maneira. É bacana. A gente tá tendo toda essa crítica agora em relação a ele na temporada, né? Do tipo, ele não tá entregando vilões que vendem muito, né? Tipo, são vilões muito genéricos, vilões tipo aranhas. passáveis, Tudo bem que nem todos os roteiros, né, são deles, mas como o showrunner é ele, né? Ele tem mais manobra nisso. Mas, os vilões até agora foi um homem que bota dente na cara, aranhas, um monte de robô genérico. E um racista. E um racista que vier no tempo, tipo... De novo, né? Tem episódios maravilhosos nesse meio, como é o caso de Rosa, The Woman Who Felt Earth é muito bom. Sim. Agora a gente teve esse último do Tsuranga Conundrum, que foi bem bacana. Foi bacana. Mas tá rolando essa crítica de tipo, os vilões deles estão só ali. Passáveis. Nesse caso, tudo bem que eu nunca, em situação alguma, veria essa história se repetindo no Doctor Who. Nem tem como. Não. Assim, Doctor Who nem... Não tem pegada de Doctor Who. Tem, não, né? Aí não tem. teria alguma paradinha mais engraçadinha no meio pra justificar tudo. Não é o caso. Acho que nem teria canibalismo em Doctor Who. A gente tem o caso ali Talvez tivesse. A gente tem o caso ali de Two Doctors que tem o... o cara comia. Né, mas lembra que era mais pra cômico? Era mais pra cômico e a gente tem que lembrar que ele era um alienígena. Isso. Era da raça dele que comia carne. Isso. E ele é nem canibalismo, porque não é um humano comendo um humano, né? Exatamente. Comendo é outra pegada. Enfim, mesmo. E o grande lance é esse, tipo, esse episódio, tipo, não é um alien, por exemplo, não é nem um Evil, que é um alien da série, não é... Não, gente, é um ser humano. Não é um Cyberman pela metade, não. É uma pessoa. É uma esse vilão é um vilão do caralho, tipo, meu Deus, cara, ele conseguiu me deixar preso o episódio inteiro, achando que é uma coisa, e no final do episódio você toma um soco no estômago do tipo... Não, amigo. Não tem ET. Não tem alien. É só gente ruim mesmo. É só gente ruim mesmo. Porque sim, e não tem nem... Não é genial essa ideia? A motivação do vilão, porque ele foi traumatizado. Não tem motivação. Não, ele acordou não tem trauma. E ele falou, eu quero fazer isso. Não tem trauma. É muito louco, né, cara? Tipo esses caras, tipo, psicopata, sociopata, que não sente culpa, não sente culpa, arrependimento das coisas, cara, né? eu vou te falar, eu achei do caralho, assim, tipo... Esse é um episódio que surpreendeu, né? Realmente, é o que você falou, tipo, não é um episódio que ficou marcado na minha mente, tipo, meu Deus, eu lembro de tudo. Não. Eu vou além. Essa primeira temporada toda não tem nenhum episódio com isso, tirando o Cyberwoman, que deixa marcado por causa do visual. Que a gente lembra mais. A gente até comentou que é só por conta do visual, não é nem por conta da história em si. Que até que é boa. Turns out que a história é bem boa. Isso. Né? O visual que estraga. Eu lembro muito das histórias da segunda temporada. Inclusive, sempre que a gente vai revisar Torchwood, eu fico, tomara que chega logo. Eu quero logo a segunda temporada. Ou a terceira mesmo, né? Mas é que a segunda tem coisas muito maravilhosas que eu não vou falar, mas assim, de cara, o primeiro episódio de segunda é um dos favoritos de Torchwood inteiro. Olha só. Mas enfim. Olha só. Esse episódio realmente não é assim uma coisa que marca pra sempre, mas eu assisti hoje e eu falei, caralho, que episódio maneiro. Eu vou além. Que bom que ele não marcou a ponto de eu lembrar. Porque foi muito legal ter essa surpresa. O inesperado, sim, né? Inclusive, eu espero que se você tá ouvindo a gente aí em casa, você não tenha escutado isso antes de ver. Não, gente, a regra é assistir antes, né? Pelo amor de Deus. Sabe, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, é legal, cara. É bacana. Eu curti, assim. Eu não sei qual foi a sensação que você ficou no final, mas... Não sei, eu saí... Foi o quê? 40 e poucos minutos? 45 minutos? Por aí. Que eu curti, assim. Tipo, no final, eu fiquei... Porra, tá aí. É um filminho, assim, de 40 e poucos minutos. Não chega a ser um filme. De suspense. Com essa... Que tem ali a skin de Torchwood. Então tá valendo, tipo, eu curti. Sim, a gente ainda tem que falar que no finalzinho do episódio, a gente tá tendo, essa primeira temporada de Torchwood é toda em cima da construção da personagem da Gwen. E o tempo todo, tem horas ali no meio do episódio que ela chega a falar com todas as letras, tipo...
que eu tô fazendo aqui? Eu tinha um emprego normal, tava tudo bem. Por que eu fui me enfiar com gente que nem vocês? Pois é, e ela até fala, né? O meu plano não era muito difícil. Não. Eu ia trabalhar mais uns 2 anos, eu ia chegar na chefia da polícia, eu e o Reese, a gente ia ter um filho, e a vida ia ser boa. E tava tudo certo, tudo Mas agora não dá mais. E agora não dá mais. E aí você mostra ela com o Reese assistindo TV, tipo, de boas, tipo, ela com uma carinha meio entediada, meio triste. Porque ela já tá fudida, ela não consegue mais ter prazer no trivial. E aí ela vai falando em voice-over e vão mostrando cenas dela. Com aí o tem aquela Reese, cena contemplativa aí ela fala assim, dela na janela. A cena contemplativa na janela, em que ela fala assim, eu vejo todas essas coisas maravilhosas e diferentes e eu não posso comentar com ninguém, eu não posso falar com ninguém me entende. E aí a gente vê e aí vem das sombras no Owen. O Owen, o filho da puta. E aí fala, como é que você pode falar, cara? Vem aqui. Vem cá. E ele já começa a se pegar. Não, e eles estão se pegando. Então, você traição tipo assim, maior, cara. A Gwen simplesmente decidiu... Ela abraçou que ela tá traindo. Ela abraçou, tipo assim, ela decidiu. Eu tenho atração sexual pelo Owen, eu estou ficando com o Owen e... Dane-se o Reese, né? E assim, a minha vida em casa já não faz mais sentido. Sabe qual é o lance? Torchwood até então... É isso que eu sinto dela, assim. Torchwood até então era a segunda, eu vou colocar entre 1 milhão de aspas, né? Torchwood era a amante da Gwen. Porque ela tinha uma vida normal e Torchwood era só a coisa que ela fazia pra ter um pouco de adrenalina, assim, porque era o emprego novo. Isso. Agora, a vida normal dela é a amante dela. Tipo, a vida primária dela ficou em segundo plano. Isso, Torchwood é o principal agora. Exatamente. Tipo, total inversão de valor na vida dela. O Reese, pra ela, já é algo distante. Ele é trivial pra ela agora, né? É uma pessoa que, assim, ela não pode falar as coisas mais interessantes que ela vive pra ele. Ela não vê mais prazer. De que adianta? Eu vou ler assim, né? É prazer no sentido amplo da palavra. Ela não vê mais prazer no Reese. Sim. De forma alguma. Ela não sente mais prazer em estar com ele, em fazer plano com ele, em curtir aquilo que a gente sempre fala, né, do fazer nada junto. Isso não dá mais tesão nela. Não, ela tá na adrenalina de Torchwood. Sim, e eu vou te falar, sexualmente falando, ele não atrai mais ela. Ela tá atraída pelo Owen agora. É muito louco, quer dizer, não que ela só possa sentir atração sexual por não. Mas você vê que é como assim, o Reese morreu pra ela. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ela sente uma culpa. Não, é a culpa falando. E tipo, ela mesma fala, só tipo... pela culpa. Não, e tipo, ela mesma fala, olha o que... Em tese, né, ela tá culpando os outros. Porque ela fala assim, olha o que vocês me fizeram fazer. Antes de eu conhecer Torchwood, a minha vida tava boa. Foi vocês que me fizeram fazer isso, né? Sim. Look what you made me do. Então, mas... Só que não. Né? Ela tem que assumir a responsabilidade. Tipo... Houve. Tudo bem, vocês me colocaram nisso, mas eu sigo o que eu quero. Né? Houve uma atração, sim, pelo Owen. Mas o que ela deveria ter feito era, sei lá, terminar com o Reese, então, né? é que o Owen, ele é só o boneco nessa história toda. Até porque ela sabe que ela não pode ter uma relação com o Owen. A atração dela é pela adrenalina que Torchwood gera. E como o Owen é a única pessoa não a única, né, mas dali, que ela se sente atraída sexualmente e que compactua com essa maluquice de tipo, foda-se, não tô nem aí que você é noiva e a gente tá fazendo essa parada junto, que ele serve. E ela serve pra ele também, porque ele não quer um relacionamento. Não. O Owen não quer, tipo, namorar, casar, ter filho. Não, ele quer só ir ali, transar com ela e acabou, entendeu? Acabou ali, exatamente. Ela não vai construir uma vida. Então eu acho que é isso também, tipo, ela não vai deixar o Reese porque ela quer essas coisas. Sim. Não, então... Ela quer uma família, ela quer... Que mas agora... é foda, porque ela tá usando o cara. Ela sabe que ela não vai conseguir nunca mais ser isso, porque ela falou, não dá mais. O foda, plano era cara. Esse, mas agora não dá mais. E aí a gente vai ver o desenrolar dessas consequências ainda, né? Eles vão continuar desenvolvendo isso, mas eu achei que, assim, esse episódio setou a coisa da divisão da vida da Gwen. Tipo, o lado de cá e o lado de lá. Ela vai escolher um lado. Não, mas tipo... Os dois lados da vida dela, que é a vida normal e banal e simples e comum e a vida Torchwood. E tudo que a vida de Torchwood oferece. Seja a adrenalina de caçar alienígena ou o cara que ela se sente atraída agora, entendeu? As duas coisas. Sim. É muito... E aí a vida simples não é mais atrativa pra ela por causa disso, entendeu? Fica banal demais, né? Exato. Em relação à construção de personagem, Torchwood ele não deixa muito a desejar, não, assim, porque... Né, a gente tá vendo uma construção de personagem grande da Gwen, até porque ela é a principal. Sim. Torchwood serve pra dar aí encalço em muita coisa do Jack. Também. Os outros personagens, tudo bem que agora não, mas eventualmente eles vão ganhando mais história, né? A gente sabe que, por exemplo, o próximo episódio
é todo centrado na Toshiko. Isso. Então a gente vai saber mais coisa dela. Então, assim, Torchwood como um todo... O Yanto eventualmente ganha mais backstory também. Ele ganha mais até. Sim, Porque assim, a grande verdade é que, tipo, Torchwood é um grande laboratóriozão de construção de personagem. Claro. As histórias em volta, a ação maluca, é só pra ter a história da semana, né? Mas ela sempre tá girando em volta da construção da personalidade de um deles. De cada um deles, né? Nisso é muito assim. Então, isso é bem legal. O Russell e o Chibnall juntos, eles fizeram isso muito bem. Deu muito certo, né? Eu achei também. Eu gosto dos personagens do Torchwood. Eu acho que eles são bem tridimensionais, assim. E tem muita coisa ainda pra acontecer. É bem legal. Sim, é bem bacana, mas, como sempre, depois desse episódio aí que fez a gente pensar tanto, eu quero saber a sua nota aí, já que são spin-off de Doctor Who. Então, nota de Doctor Who de Hartnell Whittaker para Countryside. Vamos lá. Vamos tentar fazer um nome em português pra isso, espera. Interiorcídio. Interior Rossacídio. Rossídio. Pronto. A nota aí de Hartnell Whittaker para Rossídio, o 6º episódio da primeira temporada de Torchwood. Acho que pra esse episódio a gente pode estar dando aí um acostãozinho, né? Acostãozinho? Tá bom, né? Okay, tá bom. Tá até bastante. Não tá, não. Você vai maneiro. Porque eu acho que esse episódio, ele é aquele episódio que tá ali, né? Ele tá ali no meio, tá construído, tá no meio. Não é o pico. Não. Sabe? Não é o maior episódio de Torchwood. Mas também não é ruim, sabe? Sim. Tipo, é um episódio ok, um episódio legal. Mas assim, não tem nada... Você achou ele mais, tipo, médio do que bom? Eu achei ele mais médio, mediano. Eu achei que ele acaba se tornando monótono em alguns momentos. Sim. Por conta, né, dessa coisa do Chibnall, mas não é, do verde, das planícies do Chibnall. Mas isso é a assinatura do cara, né? Não, eu entendo. Mas tem muitos momentos que eu falo, nossa, deu uma empacada esse episódio, vai. Dá pra contar essa história mais rápido se você quiser. E o fato do vilão não ter sido alienígena me deixou um pouco decepcionada, mas ao mesmo tempo... Não, eu fiquei um pouco decepcionada, porque a gente vê que Torchwood é criado para ameaças alienígenas. Opinião minha. Tudo bem. Opinião minha. Eu achei, eu queria Tudo bem. Eu queria um toquinho alienígena só, mas por outro lado foi legal ver a maldade humana. Só que, tipo, a maldade humana a gente já vê em todas as outras séries. Isso é sci-fi. Não, você tá entendendo o que eu tô falando? Tudo bem. Não, tudo bem. Eu vou deixar pra falar da minha hora. Então, tipo, eu achei assim, que já que você tá escrevendo uma história de ficção científica, você pode aprimorar mais. Tudo bem. Tipo, ele colocou a ameaça sendo só seres humanos. Tipo, isso tem na ficção de forma ampla. Mas a parte da construção de personagens da Gwen foi legal, então por isso que eu tô dando aí um 9 de 13. E é isso. Fred Pavão, a sua nota pra Rossídio. Eu vou dar uma nota maior que você. Eu dou um Tenant pra esse episódio. Olha lá! Porque diferente de você que achou ruim o lance de não ter uma coisa alienígena, eu achei maravilhoso. Porque assim, o que me pega em sci-fi, em terror, em qualquer coisa, é a surpresa. Entendi. E assim, não que quando tem alienígena eu não tenho surpresa, eu tenho. Só que o fato desse episódio não ter, e tipo, eu ficar o episódio inteiro, vai ter, e não tem, é tipo, caralho, isso eu não vi vindo. Isso é legal. Se fosse, talvez, eu vou além, se fosse alienígena, a minha nota ia ser menor. Porque se só, tá bom, alienígena faz só as pessoas comerem né? carne, tá, tudo bem. Agora, não, porque você fala, mas isso a gente vê, isso tá no mundo real, não tá na ficção. Tudo bem, concordo, mas um dos melhores filmes de terror assim, da história, que hoje em dia é que a gente chama dos novos clássicos, né, que a gente tem os clássicos antigos, tipo Monstro da Universal, e a gente tem os novos clássicos, que é filmes dos anos 70, 80, 90, né, de terror. Cara, o Massacre da Serra Elétrica é uma história inteira de terror em que o bicho não é sobrenatural. Tipo, ele é um maníaco que ele usa a pele de pessoas que ele matou e comeu pra usar de rosto. É isso. De máscara, né? E, tipo, caralho, é foda. E esse episódio, ele ecoa muito o Massacre da Serra Elétrica. Sim, Talvez seja por isso, né? Que você gosta. Eu gosto muito de filme assim. Exato. Tipo, é maneiro, você vê. Tudo bem, alguns são mais viscerais, eu até não gosto tanto, tipo, o Albergue é maneiro, mas não é tão legal. Agora, o Massacre tá na medida. Esse episódio, ele é bem assim, ele ecoa o Massacre da Serra Elétrica, ele tem a surpresa do soco no estômago, sabe? Tipo, caralho, não tá lá fora, tá aqui, sabe? Sim. E você falou, mas Torchwood foi criado pra conter ameaças alienígenas. Concordo com você tem razão, mas é legal você ver que, assim, eles são feitos pra encarar ameaça alienígena, mas eles têm que estar preparados pra tudo. Porque qual é o lance? No dia a dia, os casos não escolhem eles, tipo, não, eu sou só um assassino, então peraí. Não, Torchwood não, deixa eu ficar aqui perto onde tem, sei lá, os militares, que eles que... Não,
Tipo, pode ser a merda tá acontecendo coisa. E Torchwood tem que estar preparado pra quando a merda acontece. Pra lidar com o que vier. É exatamente assim. Tipo, eles não escolheram o caso pegou eles de surpresa e não era alienígena. Eles têm que saber se virar assim também. Isso. Por isso que a minha nota é um 10, 10 de 13. Tá certo. Tem suas falhas, ele é meio lento em certos momentos, assim. O lance dos descampados virou o trope do time, mas eu acho que é a assinatura dele, não tem problema. Mas tá longe de ser o melhor episódio de Torchwood, como eu falei. A primeira temporada toda, ela é muito experimental ainda, então é difícil a gente ter um 13 nessa temporada. Mas é um bom episódio, então fica aí, somando as notas, 19, dá 9,5 de média. 9,5 de 13, tá eu acho bom. que é uma nota justa esse episódio. É justo. Sim, pois bem, como sempre, né, depois que a gente dá o nosso review, a gente quer saber o de vocês, qual é a sua nota pra Countryside, aí, esse episódio de Torchwood, se você tá assistindo Torchwood com a gente, pra gente saber também o que vocês estão achando. Ué. E pra isso você usa o nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Facebook é facebook.com/drrubrasil. O nosso pássaro que conseguiu escapar desses maníacos que comem carne humana, apesar de ser pássaro e a gente come pássaro também, que é o nosso Twitter, que é o twitter.com/drrubrasil. E se você está procurando um lugar para bater papo com a galera aí que é fã de Doctor Who como você, para falar de várias coisas, Doctor Who ou não, tem o nosso grupo no Telegram que a gente super indica se fazer parte, que é o t.me/Doctor Who Brasil. Uma coisa que também é muito importante são os nossos apoiadores lá do Apoia-se, nossos companions, que são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Maveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli e Daniel Figueiredo Pereira. Pois bem, se você quiser se tornar o nosso companion, é fácil, é só você ir lá em apoia.se/Doctor Brasil e começar a apoiar. Se você quiser apoiar de outras formas, uma delas, que é super importante pra gente também, é o seu compartilhamento, né, cara? Seu compartilhamento faz o DWRcast chegar a mais lugares, a mais ouvidos. Isso faz aí o podcast ficar maior. E quanto maior tiver, mais ouvintes melhor ainda. Essa comunidade que a gente tem, ela vai ficando cada vez maior. Vai crescendo. Mais pessoas vão se conhecendo, mais pessoas vão indicando coisas umas para as outras. Isso. É isso que a gente acha importante. Você pode aí compartilhar de vários jeitos. E um deles que a gente sempre dá a dica é pelo Spotify, que é essa plataforma nova que nós estamos aí já tem um tempo. Isso. Né, que é fácil. Por lá você escuta, compartilha, você pode criar playlist, você pode fazer o jeito que você quiser. É fácil, é só você entrar no Spotify e procurar o DWBRcast. Tem também os outros jeitos, que é os jeitos clássicos já, que é você pode estar ouvindo pelo site, que é óbvio. Sim. E você também pode estar ouvindo pelos seus agregadores de podcast favorito, tanto pelo RSS quanto pelo iTunes. Se for o caso do iTunes, é sempre legal você dar uma parada lá, dar 5 estrelinhas e um comentário para aumentar a nossa relevância no iTunes, que também é uma plataforma muito forte, a gente tem bastante ouvinte por lá. É, tem sim. Quanto mais gente, melhor. Pois é, cara, é gostoso a gente ter, por exemplo, a gente tem muito ouvinte novo chegando. Né? Ah, sempre tem. Por conta do Spotify. Sempre tem. É uma felicidade, Uhul. né, cara? O que também é uma felicidade, segunda-feira estamos de volta. Sim! Fazendo o quê? Revisando o quê? Demons of the Punjab. Que já é o sexto episódio da primeira temporada da Jory. A gente já passou da metade. Já passamos da metade, cara. Pois é, vamos pra onde será que a série está se guiando agora que saímos da metade? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Saberemos segunda-feira, esperamos vocês aqui. Foi bom estar com vocês hoje, como sempre. Com certeza. Até lá, aquele abraço. Falou! Falou, tchau, tchau!